essa bênção te alcance. E o texto que a gente vai ler hoje de Filipenses, domingo passado nós vimos somente o versículo 1 e versículo 2 de Filipenses capítulo 1. Hoje nós vamos ver o versículo 3, 4 e 5. Nós vemos Paulo orando e fazendo o que nós acabamos de cantar. O desejo de Paulo era que as bênçãos de Deus estivessem sobre a vida daqueles irmãos em Filipos. Por isso, nós vamos hoje continuar a nossa série em Filipenses. E mais uma vez, um conselho, se você ainda não leu Filipenses, leia a carta de Paulo aos Filipenses. Faça essa leitura. Faça uma leitura rápida, dinâmica do capítulo todo, dos 4 capítulos. Depois volte de novo, capítulo por capítulo, uma leitura mais atenciosa, com aquele olhar de detetive. A gente fala isso quando a gente faz o método de estudo bíblico, onde você precisa ter um olhar de detetive na observação, olhando cada detalhe do texto, não deixando nada faltar, nada passar batido. E é isso que a gente vai fazer, olhando para Filipenses. Só relembrando para aqueles que não pegaram as primeiras mensagens, o livro de Filipenses, a ideia desse livro é a ideia da alegria, do regozijo. É um livro pequeno, mas que mais de 16 vezes Paulo fala para aquela igreja sobre a alegria, contentamento. Foi escrita pelo apóstolo Paulo durante uma prisão. Tudo que Paulo escreveu em Filipenses, ele escreveu enquanto estava preso, encarcerado. E nós vemos Paulo ministrando em Filipenses na sua segunda viagem missionária. Esse é o mapa dessa segunda viagem missionária, as cidades que ele passou, onde ele estabeleceu igreja, e entre elas está Filipos, lá em cima. Esse é o texto de hoje. Dou graças ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês. Eu fico imaginando quando as pessoas oram por mim. Elas oram pedindo, Senhor, leva logo. Ou eles oram, Senhor, que bênção, Oswaldo, pastor Oswaldo. Como será que as pessoas têm orado por você? Paulo está dizendo àquela igreja, eu sempre oro a Deus por vocês com graças, com gratidão, com alegria. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por vocês, eu oro com alegria. Não era peso, não era nenhuma dificuldade para Paulo orar por aqueles irmãos. E por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Lindo ver essa expressão de amor, de carinho de Paulo àquela igreja. E o mais lindo é saber que ele escreveu tudo isso quando ele estava preso. Ele era tentado a reclamar, a murmurar, a querer questionar Deus, o desejo de continuar a sua obra missionária. Agora ele estava preso, mas em vez de reclamar, de murmurar, ele escreve cartas. Ele demonstra o seu amor, ele demonstra o seu carinho àqueles irmãos escrevendo isso. Paulo está impedido de visitar as igrejas, mas ele não estava impedido de orar por elas. A prisão impedia Paulo de visitar aquelas igrejas presencialmente, mas a prisão não tirou de Paulo a possibilidade de orar por aquelas pessoas. Em nenhum momento. Ele não podia falar de Deus a todos os homens, porque agora ele estava preso. E mesmo preso, quando a gente lê Filipenses, a gente vê que ele falou para a guarda pretoriana, ele falou para aqueles homens que olhavam ele na cela. Ele continuou falando, mas agora ele não podia falar para todos os homens. Ele estava limitado a um local, mas ele podia livremente falar com Deus a favor de todos os homens. Mesmo preso, ele falava a Deus sobre os outros homens, orava por eles. E esses versículos nos ensinam a importância, então, de 3 coisas: da gratidão, da alegria e da cooperação. E isso não só na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, profissional, é ingrediente para que a gente tenha uma saúde espiritual, mental em dia. Pessoas que têm gratidão, que são alegres e que sabem cooperar, que sabem contribuir, que usam os seus recursos para abençoar.
Imagina se todo o ambiente de trabalho nós tivéssemos pessoas que cooperassem muito mais do que competissem umas com as outras. Será que seria diferente? É claro que onde você trabalha isso não existe, competição não tem, né? É só cooperação, é só gente querendo te ajudar, ninguém quer puxar o seu tapete, mas tem lugares que é assim, você talvez não conhece ainda. Mas, querido, isso é daqui ingrediente para todas as áreas. Gratidão, o que é gratidão? Nós devemos ser gratos a Deus pelas pessoas que Ele colocou nas nossas vidas, especialmente por aqueles que nos ajudaram a conhecer e seguir Jesus. Paulo está sendo grato a essa igreja, porque aquela igreja era uma igreja que sempre o abençoou, do primeiro dia até agora, na prisão, porque eles haviam enviado uma oferta para ele. E Paulo então demonstra gratidão pela igreja de Filipos. Quando fala de alegria na oração, ele está nos ensinando que nós devemos demonstrar e nos alegrar com a fidelidade e o compromisso das pessoas, uns dos outros, em levar o Evangelho, no progresso do Evangelho. E Paulo lembra deles com alegria nas suas orações. E quando fala de cooperação, é que nós devemos cooperar uns com os outros na obra do Evangelho. Então, se há uma coisa que deve existir em nós, na igreja, independente da sua área, do seu dom, do seu talento, do seu ministério, é cooperação. Paulo ora por eles com alegria, encorajado pela fé, pelo compromisso deles com o Evangelho. Eles estavam sendo parceiros do Evangelho de Paulo desde o início. Hernandes Dias Lopes, quando fala de Filipenses, em especial dessa carta de Paulo aos Filipenses, ele diz o seguinte: Paulo está preso, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas ele não está impedido de orar por eles. O que Paulo nos ensina aqui nessa carta é que, independente da circunstância, nós sempre podemos buscar outros recursos e outros meios para continuarmos orando, buscando a Deus e tendo contato e intimidade com Deus. Ele não permitiu que a prisão abalasse a sua fé, levasse ele para questionar Deus. E quando a gente olha então esses 3 versículos, nós podemos perguntar: como construir uma vida de alegria? Como ter uma vida com alegria verdadeira, como a gente viu no domingo passado? Nós vemos no versículo 3, se a gente fosse resumir ele, é tendo um coração agradecido. Você precisa ter um coração agradecido. Se a gente fosse resumir, o versículo 4 é tendo um espírito alegre. E o versículo 5 é foque no serviço, na cooperação. A alegria, no versículo 3, é construída na oração contínua. Paulo era alguém que orava continuamente, perseverante, todos os dias. No versículo 4, a alegria é construída na ação de graças contínua. Ele não era alguém que agradecia a Deus uma vez por mês, só em novembro, no dia de ação de graças. Era continuamente. Versículo 6, a alegria é construída na participação do Evangelho. Quando eu me envolvo, uso os meus dons, os meus talentos, quando eu coopero. Então nós vemos que essa alegria ela é construída, é um processo. E nesse processo envolve uma ação contínua. Eu não consigo isso de uma hora para outra e de uma vez só. Há um caminhar, há um passo de cada vez, há um dia de cada vez. E é isso que ele nos ensina, é isso que nós vamos ver. Como nós precisamos de um coração agradecido. Talvez você conheça pessoas que quando você olha para elas, o que você vê é um coração amargurado, um coração azedo, um coração revoltado, um coração cheio de mágoas. Nós precisamos ter um coração agradecido. E é por isso que ele diz: eu dou graças ao meu Deus. Todas as vezes que eu me lembro de vocês, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela igreja que vocês são. Paulo agradece a Deus todas as vezes que se lembra de Filipenses. Isso indica nesse versículo um profundo amor, um profundo carinho por eles.
Querido, quer impactar a vida de alguém, mas faça isso de verdade, não só porque o pastor está falando, e você comece a orar por pessoas. Selecione algumas pessoas e ore por elas. E chegue depois nela e fale assim: olha, eu tenho orado por você. Eu tenho orado por você. Principalmente alguém que já compartilhou com você alguma situação, alguém que já falou de alguma situação de conflito que ele esteja vivendo, alguém que já te pediu oração. Sem essa pessoa esperar, chegue nela, mas esteja orando de verdade. Olha, eu estou orando por você. É o que Paulo está dizendo aqui nessa carta. Ele lembra daquela igreja frequentemente, e o que sugere que eles estão constantemente nos seus pensamentos, nas suas orações. Agradecer, eu agradeço, eu dou graças. O agradecer aqui está no presente, e poderia ser: eu sempre, continuamente, sou grato a Deus por vocês. Isso significa que era nos momentos bons e nos momentos maus. Paulo só tinha lembranças boas daquela igreja. Somente coisas boas. O que ele está dizendo para aquela igreja é: eu não consigo tirar vocês da minha mente. Eu estou sempre pensando em vocês. E quando eu penso em vocês, eu oro. Eu agradeço a Deus. Eu intercedo por vocês. Vocês estão no meu pensamento. Que lindo saber que aquele pastor estava pensando, orando e continuamente lembrando daquela igreja, daqueles membros, e orando por eles, clamando por eles. Essa palavra lembrança, quando eu lembro de vocês, é significativa também. Toda a minha lembrança de você. Por quê? Porque quando a gente estuda, a gente vai ver que já passou uma década, 10 anos, e Paulo ainda tinha esse carinho, esse amor por aquela igreja. Não foi algo que ele viveu e esqueceu. Aquela igreja impactou a vida dele. Aqueles irmãos impactaram a vida dele. E apesar de todos os outros lugares por onde ele viajou, apesar de todas as outras pessoas que ele conheceu, apesar de todas as outras igrejas que ele fundou, ele nunca se esqueceu dos filipenses. E a igreja de Filipenses tinha um espaço especial no coração dele. E por isso ele faz essa carta com tanto amor, com tanto carinho, e pede para aqueles irmãos a se alegrarem no Senhor. Quando ele diz: meu Deus, eu dou graças ao meu Deus, sabe o que Paulo está mostrando? Que ele tinha relacionamento pessoal com Deus. Ele conhecia Deus, ele andava com Deus, e é por isso que ele pode dizer: meu Deus. E é por isso que você pode dizer para pessoas: eu estou orando ao meu Deus por você, porque é o seu Deus. Não é o Deus do pastor, o Deus do líder, do músico, é o seu Deus. Você pode ter contato com esse Deus. Há uma grande diferença entre falar de Deus, falar sobre Deus, conhecer sobre Deus e experimentar esse Deus como o meu Deus, que está comigo, que caminha comigo. Ele está indicando aqui um relacionamento íntimo com Deus. É isso que fortalecia ele naquela prisão. É isso que fortalecia ele diante dos momentos difíceis. Você pode fazer essa declaração: é seu Deus mesmo? Ou é o Deus que você ouve na igreja, mas ainda não tem sido o seu Deus? A alegria na oração. Ele diz o seguinte: em todas as minhas orações por todos vocês, eu sempre oro com tristeza. É isso? Eu oro com alegria. Alegria. Uma coisa é lembrar das pessoas. Outra coisa é você se encher de alegria quando você lembra delas. Você lembra de muitas pessoas que já passou pela sua vida. De todas você lembra com alegria? Nossa, como eu me alegro quando eu lembro daquela pessoa que foi maldosa comigo, que tentou puxar meu tapete, que mentia, que me frustrou. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, ele orava com alegria pelos filipenses. É uma oração muito espiritual que Paulo está fazendo. Porque lembrar das pessoas, orar por elas e com alegria, não é para qualquer um. E o nosso desafio hoje
é começar a trazer à memória pessoas que foram importantes para nós, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Pessoas, inclusive, que não foram tão boas assim, mas orar por elas com alegria. Isso é um exercício para nós, para que a gente tenha mais compaixão e tenha um coração mais parecido com o de Jesus, que saiba perdoar. Fico imaginando pessoas no meu passado que talvez não foram muito fonte de alegria, sim. Mas, querido, ter alegria pelas pessoas significava tanto para Paulo, ter alegria por aquela igreja significava tanto que ele não só lembrava, ele orava com alegria. É o que Paulo fazia por aquela igreja. Não era apenas uma experiência sentimental no coração de Paulo. Havia pedidos específicos. Quando ele fala, eu dou graças ao meu Deus quando eu lembro de vocês, eu oro com vocês todas as vezes com alegria. Sabe qual era o pedido de Paulo? Está no versículo 9 e 10, eu trouxe para vocês, a gente não vai ficar nele ainda, a gente vai estudar, mas olha qual era o pedido de Paulo por aqueles irmãos, com alegria. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. Paulo queria que o amor daqueles irmãos crescesse cada vez mais. É que vocês tenham sabedoria, que vocês tenham entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Olha o coração de Paulo por aquela igreja. Olha o desejo de Paulo por aquela igreja. Olha qual era o pedido de Paulo por aqueles irmãos, quando ele orava todos os dias com alegria. Senhor, permita que eles tenham um amor que cresça cada vez mais. Que eles tenham cada vez mais sabedoria, que eles tenham um entendimento do Senhor, um entendimento completo, que eles façam escolhas cada vez melhores, que eles estejam preparados para a volta de Jesus. Esse era o desejo de Paulo pela igreja de Filipenses. Esse era o pedido, a intercessão de Paulo por aqueles irmãos. Quando você ora por pessoas, quais têm sido os seus pedidos? Aliás, no seu tempo de oração, você lembra de orar por pessoas? Ou você ora só por você? Suas necessidades, a sua vida, as suas preocupações. Nas suas orações, você tem reservado um tempo de intercessão, quando você para de olhar para você e olha para os outros, e intercede pelos outros. É o que Paulo está fazendo. Cooperação no Evangelho, foco no serviço. Por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo sabia que sozinho ele não conseguiria. É por isso que onde ele ia, ele não só estabelecia igreja, ele levantava líderes, treinava aqueles homens, estava treinando Timóteo para ser o novo líder. Paulo agradece aos filipenses pela cooperação no Evangelho. Indica que eles estavam ativamente envolvidos, era uma igreja envolvida. Reconhece essa cooperação desde o primeiro dia. Não foi algo que começou e de repente parou. Eles estavam sendo consistentes, comprometidos. E quando ele fala cooperação no Evangelho, o que é Evangelho? O que aquela igreja ajudou ele a fazer? Evangelho são as boas novas de Jesus. O que aquela igreja ajudou Paulo a fazer foi levar essa mensagem a outras pessoas. O Evangelho, ele é encontrado no Filho de Deus, crucificado, que se tornou pecado pelos pecadores, que foi morto, morreu no lugar daqueles que são indignos, que mereciam perecer para sempre. E este é a cooperação, o envolvimento daquela igreja, para que cada vez mais pessoas pudessem chegar à graça de Deus. Se a gente pudesse fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida hoje, como você expressa a sua gratidão aos que te ajudam na obra de Deus? Como eu expresso a minha gratidão por aqueles que me ajudaram a chegar até Cristo? Por quem você ora com alegria hoje? Por quem você tem lembrado nas suas orações e tem orado por ela com alegria? Desejando as bênçãos de Deus não só para você, mas para os outros. De que maneiras você pode cooperar com os outros no Evangelho? Nosso desafio é ser grato a Deus pelas pessoas
que Ele colocou na nossa vida e que estão cooperando conosco no Evangelho. Eu tive o privilégio de agradecer a Dona Marlene. Dona Marlene, presbiteriana, bibliotecária da escola, foi a pessoa que Deus colocou para me desafiar. Eu já vi alguns amigos da Assembleia de Deus que estavam constantemente me falando de Jesus. Naquele tempo não tinha as mensagens de WhatsApp ainda, né? Então eles escreviam os versículos nas folhas de caderno e me davam. E eu, no primeiro momento, zombava, mas eu guardava aqueles versículos, eu lia aqueles versículos. E, ao mesmo tempo, eu não queria entender e aceitar que eles estavam certos e que eu estava errado. Então, no ensino médio, eu comecei a me esconder na biblioteca. Eu não queria mais que nenhum crente ficasse me convidando para ir para a igreja. Eu não aguentava mais eles falando que eu precisava ir para a igreja. E a bibliotecária Marlene era da presbiteriana, um dia ela me pegou. E eu lembro que eu já falei para ela assim, estou feliz na religião que eu tenho. Se for de religião, ela falou, calma, eu vou te fazer um desafio. Eu falei, e o que é? Ela falou, amanhã você vem aqui? Eu falei, vou, estou vindo todo dia agora. Eu vou te trazer um livrinho. É um estudo bíblico. Eu falei, mas é de religião? Ela falou, foi um padre que escreveu. Ela falou, tudo bem, então se é da minha religião, pode trazer. Só que ela não contou a história toda. Há um padre que se converteu e que escreveu esse estudo bíblico. E aí eu fiz esse estudo. Em casa, sozinho. Eu ia lendo o texto, eu ia lendo o estudo, ia lendo o texto, ia lendo o estudo, e aquele estudo abriu os meus olhos sobre uma verdade. Quem estava com a razão era as Sagradas Escrituras. As respostas que eu procurava estavam aqui. No quarto da casa dos meus pais, uma quarta-feira à noite, os vizinhos de frente, era da Batista, chegaram, me deram um folheto. O título era Você é muito importante para mim. Eu nem li o folheto todo. Eu já fui para o quarto, Deus já estava mexendo comigo já há algum tempo. E naquela noite eu me ajoelhei no quarto de casa dizendo, Senhor, eu reconheço que só o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. E aí começa a luta para saber que igreja que eu vou agora. Presbiteriano, Assembleia, Batista. E aí um dia eu fui no vizinho da frente, falei, Zé Gordinho era o nome dele, José Vidoreta, a gente chamava de Zé Gordinho. Falei, hoje eu vou na igreja com você. Ele falou, hoje eu não vou, rapaz, hoje eu vou ter que faltar. Eu vou sozinho. E aquela quarta eu fui para a igreja e ali eu fiquei. Aí depois, já no primeiro ano ali mesmo, já me batizei. No outro ano já fui para o seminário. E um dia andando pela cidade, a Dona Marlene empurrando o carrinho de feira dela, eu parei, olhei para ela e falei, talvez a senhora não lembre quem sou eu, mas a senhora foi instrumento de Deus para me dar um estudo bíblico. E através daquele estudo eu entendi que Jesus era meu Salvador. Eu queria te agradecer, porque a senhora fez isso. E ela de fato não lembrou, já estava bem velhinha, mas eu pude dizer para ela, muito obrigado. Talvez ela não tinha nem noção, né, de toda a transformação e de tudo aquilo que ela estava fazendo, de só me entregar um estudo bíblico. Talvez os meus amigos da Assembleia não tinham noção de que aquele pedaço de papel com o versículo bíblico tivesse tanto poder como teve. Eu lembro que a gente trabalhava no supermercado e tinha 3 pessoas da Assembleia de Deus que trabalhavam no mercado. E aí quando eles iam para a igreja, eles iam tudo de pé, que é bem perto. E entrava aquele monte de crente, tudo de terno na igreja, no mercado. Aí eu lembro que eu sentava assim e falava assim, vai começar o culto agora? Que eu zombava. Mas no fundo, eu sabia que Deus estava me chamando. Portanto, querido, seja grato pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Ore por elas com alegria. Encontre maneiras de cooperar com o Evangelho. Ou se você está numa igreja que tem tanto espaço para você servir, para você cooperar, de que maneiras você pode ser motivo de alegria para os outros? Ao ponto de quando eles orarem por você, eles oram com alegria. Obrigado, Deus. Obrigado por aquela pessoa. E a gente não precisa fazer coisas grandes não, querido. Talvez um telefonema, uma mensagem,
orar com a pessoa, já faz uma diferença enorme. Enorme. Como podemos manter a fé desde o primeiro dia até agora? A gratidão deve ser uma prática constante nas nossas vidas. Paulo estava preso, mas a prisão não tirou dele a gratidão. Ele ainda agradecia a Deus, e não só por ele, por todos aqueles que faziam parte da vida dele. A alegria deve permear as nossas orações, mesmo em tempos desafiadores. A alegria tem que permear as nossas orações, mesmo quando a gente ora chorando. E por que a gente ora com alegria mesmo chorando? Porque a gente tem fé e a gente confia de que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Podemos então cultivar o hábito de agradecer a Deus pelas pessoas em nossas vidas. Podemos orar com alegria por aqueles que nos rodeiam, intercedendo por suas necessidades e celebrando as suas vitórias. A gente tem que fazer isso. Busque formas de contribuir ativamente na obra de Deus, seja em nossa igreja local ou seja em outras partes do mundo. Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida, mas Ele pode fazer muito quando você se coloca à disposição nas mãos dEle. Cada um aqui tem uma formação, está num ambiente de trabalho totalmente diferente um do outro. E você convive com pessoas que têm as mesmas necessidades que todos têm. De uma paz no coração que nada neste mundo pode dar. Só Jesus. E você tem essa resposta. Você pode levar isso a essas pessoas. Não estou falando que você tem que ficar falando de igreja. É aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho, daquilo que Cristo fez na sua vida. Se a gente for olhar outros versículos que falam o que Filipenses está falando, a gente lembraria de Tessalonicenses 5,18. Em tudo dou graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tenha um coração agradecido, tenha um coração grato. Romanos 15, o apóstolo Paulo também diz que o Deus da esperança, que Ele encha vocês de alegria, de paz, porque vocês confiam nele, que transbordem o coração de vocês de esperança, e que tudo isso aconteça pelo poder do Espírito Santo. O desejo de Paulo pelas igrejas, por aqueles irmãos, era isso. Mas a gente só encontra essa alegria, a gente só consegue viver essa esperança quando a gente busca em Deus. Quando a gente busca em Deus. E aí? Quando você lembra das pessoas que já passaram pela sua vida, você lembra delas com alegria? Tem algo que ainda te machuca? Tem algo que ainda te fere? Coloque isso diante de Deus. Não permita que nada faça com que você tenha lembranças que te machuquem. Que você permita Deus trabalhar isso em você. Que o que depender de você, você use a sua vida para que quando as pessoas lembrarem de você, eles lembram de você com alegria. E que a partir de hoje, eu creio que você já deve fazer isso, mas intensifique isso. Interceda por pessoas. Interceda por pessoas. Talvez você ainda não teve a oportunidade de chegar para essas pessoas e falar para elas de Cristo. Há um muro, uma separação ainda, você não teve essa oportunidade. Mas, querido, eles não conseguem impedir você de orar a Deus por elas. Então, ore a Deus por elas. Peça a Deus por elas. Todos os dias. Essa é uma forma de nós cooperarmos com o Evangelho. E intercedermos para que mais pessoas sejam salvas. Intercedermos pela nossa família, pela nossa cidade, pelas nossas autoridades. Amém? Vamos ficar de pé. Já que a gente aprendeu aqui que a gente tem que ter o coração grato, orar com alegria, nós vamos agradecer. Agradecer a Deus. Que esse cântico seja a sua oração.